Oi, pessoal! Eu voltei depois de um tempo sem gravar, porque eu cheguei à minha exaustão, assim. Foram dias difíceis, dias de ansiedade, dias de tentar recuperar o equilíbrio de alguma forma. E estou aqui de volta. Eu sou a Carol Mahier e eu vim compartilhar esse momento turbulento que eu passei, porque eu acho que pode ajudar muita gente. Eu acho que pode até ajudar você a se identificar se você está passando por algo desse tipo. Eu venho, assim, de dias estressantes no trabalho, aí junto aos projetos que eu tô tentando tocar ao mesmo tempo e tentando ter muitas mãos ali, mas eu tenho só duas. E eu não consigo abraçar o mundo. Eu sou uma pessoa só. Só que eu sempre tive essa síndrome de Mulher Maravilha, sabe? Como se eu tivesse o poder e o controle de fazer tudo por todos. E isso fez com que eu fosse me esquecendo, deixando o que era mais importante de lado, que sou eu, é a minha saúde, é meu bem-estar. Só que a saúde que eu falo não é só física, porque eu continuei treinando. Gente, eu treino 5 vezes por semana. De segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. De terça eu não treino porque é o dia de ir pro escritório. E domingo não, porque eu preciso de 2 dias de descanso, né? Então, às vezes, quando eu não consigo ir algum dia da semana, eu também vou no domingo e eu vou fazendo essas adaptações para conseguir fazer os 5 treinos da semana. Mas assim, gente, é surreal como eu levei o meu corpo à exaustão, porque assim, a saúde mental não é algo que a gente vê. Por exemplo, se tem algum problema no meu corpo, na minha saúde física, eu consigo identificar, né? O corpo, ele dá sinais, enfim. E é muito claro, porque vai aparecer, sei lá, uma ferida, ou você vai ter sintomas muito mais claros. E a questão da saúde mental, para mim, pelo menos, ela se confunde um pouco com sintomas físicos, por exemplo. Eu tava com exaustão física e mental. E aí, o que que aconteceu? Eu tava tentando dar conta de tudo, me sobrecarregando em todas as áreas da minha vida. E aí eu continuei treinando as 5 vezes por semana, sendo que eu deveria ter colocado assim o freio, né? Deveria ter segurado um pouco e, e me cobrar menos, sabe? Eu acho que a questão principal é nossa, eu me cobro demais, eu tenho uma autocrítica gigantesca, então eu não consigo chegar lá no domingo, no final da semana, e estar bem comigo mesma se eu não fiz os 5 treinos, sabe? E aí, voltando nas exaustões físicas e mentais, o que que aconteceu? Elas se confundem bastante, porque eu continuei nessa loucura, né, tentando dar conta de tudo e treinando. E aí, o que que eu percebi? Eu tava muito cansada. E o Matheus até fala aqui em casa que assim, ele falou nesses últimos tempos que ele nunca ouviu eu falar tanto, nossa, como eu tô cansada, nossa, como eu tô exausta. E aí ele até me imita que eu falo que eu tô cansada fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. E aí ele fica me imitando, né? Mas meio que pra dar um toque, Carol, segura um pouco, não sei o quê. Mas isso começou a se tornar algo comum e eu normalizei totalmente. Normalizei eu estar sempre cansada, normalizei eu estar exausta no nível que até o fato de descansar eu me sentia culpada. O pouco tempo que eu tinha para descansar, eu me cobrava, assim, gente, surreal. E eu, às vezes, quando eu quero desopilar, além de correr e tal, de treinar,
Eu gosto de assistir uma série na Netflix, enfim, que eu estiver assistindo no momento. Eu gosto de fazer alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, não importa. Mas eu gosto de ter o meu tempo reservado para isso. E eu não tava conseguindo nem aproveitar esse pouco tempo que eu tinha. Eu não conseguia descansar. Eu dormia, acordava sempre cansada. Eu sempre. Era um ciclo infinito, né? Que você vai passando. É surreal. E eu falo tanto de saúde mental, não aqui. Acho que aqui eu falo bastante de coisas da vida, mas na minha vida, sabe? Eu acho isso tão importante. E aí quando eu me olhei no espelho e percebi, cara, eu cheguei no fundo do poço no sentido de exaustão mental. E como que eu deixei isso acontecer? Tipo, como? Como eu não vi os sinais? Ou eu vi e ignorei, sabe? Ou eu não percebi, eu confundi com exaustão física e achava que, se eu pegar um final de semana e descansar, vai estar tudo bem. Por exemplo, eu viajei para o Rio de Janeiro há umas semanas atrás e eu passei 3 dias sem fazer nada do que normalmente eu faço, nenhum compromisso. Tipo, não treinei, não gravei vídeo, não editei. Não, eu usei pra descansar e fazer coisas diferentes, sabe? E fazia, assim, gente, sério, meses que eu não parava. Meses, assim. Meses, tipo, quase um ano. E assim, cara, como que eu deixei isso acontecer? E aí, quando eu me peguei nessa situação, eu já tava lá embaixo. E aí, o bom de estar no fundo do poço é que só tem a subida, né? Mas é muito triste chegar nisso. Eu, eu comecei a perder o prazer das coisas que sempre me deram prazer. Por exemplo, treinar começou a virar uma obrigação e não, de fato, algo que me faz bem, sabe? Os poucos momentos que eu tinha de descanso também viraram algo pesado, porque no final das contas, como eu sempre tava ali na neura de sempre produzir, entregar alguma coisa pra alguém, eu eu não conseguia descansar de fato porque minha mente não parava e eu me culpava o pouco tempo que eu descansava. É, assim, é surreal. E aí dormia, acordava cansada. É, até a alimentação, sabe quando você, às vezes, acho que tem duas situações que eu passei. A primeira é você come por comer e não aproveitando ali a comida, tipo, não apreciando a comida de fato. E outra coisa que eu também passei foi me premiar com comidas que não são saudáveis no meio da semana, justificando que, eu mereço, porque eu tô cansada, porque isso. Tipo, eu não sou assim. E aí, eu não sou assim, acho que serve pra todo mundo. Você tem que se conhecer e entender se você está saindo da sua rotina, se você está saindo do seu padrão normal, é um sinal de alerta, sabe? E outra coisa, eu venho estado muito irritada. E aí, eu falei assim pro Matheus, nossa, eu era tão mais divertida, eu era tão alegre, eu via beleza em coisas que hoje, pra mim, sabe, eu nem consigo enxergar. E, cara, essa não sou eu. Eu sou o tipo de pessoa que, pra mim, nossa, eu olho as estrelas no céu, o sol, a lua, às vezes o sorriso de uma criança dentro do elevador, é, coisas pequenas, sabe? Pra mim já encheu meu coração. E já me trazia aquela dose de alegria e de esperança no mundo, assim. E aí eu me peguei sendo muito pessimista, sempre
Mas pra esse lado, sabe? Eu também sou uma pessoa realista, óbvio, não fico no mundo da lua, mas eu vi que eu tava tendendo muito mais pro pessimismo do que otimismo, e não é o meu padrão. Então, eu ainda tô no processo, assim, de me recuperar. Eu tenho feito a oração do perdão. Eu tô chegando já nos 30 dias. Isso tem me ajudado bastante. Me, me mudado, assim, no sentido de repensar o propósito da minha vida, repensar tudo. E eu tô vendo que eu tô voltando pra mim, que eu tô ficando mais leve, que eu tô encontrando esse equilíbrio. Eu acho que ainda estou no processo, mas se eu já estou aqui gravando esse vídeo pra vocês, é que eu já tô bem melhor. E se você tá passando por algo parecido, olha aqui pra mim. Vai passar. Tudo nessa vida passa. Tudo tem um objetivo. Nada acontece por acaso. Se eu não tivesse chegado no fundo do poço, talvez eu tivesse normalizado isso por muito mais tempo. E aí eu ia demorar muito mais pra reconhecer e olhar pra mim. Então, tudo tem um jeito. Se você tá viva, se você tem saúde, mesmo se você não tiver saúde 100%, mas tem um pingo de esperança de você correr atrás e mudar isso e tentar reverter essa história. Então, vamos juntos, porque a vida é bela e tem muita coisa pra gente viver, pra gente aprender, e isso é apenas uma fase. Eu passei por essa fase, eu considero que eu já saí do meio do furacão e vou continuar compartilhando com vocês os meus aprendizados em relação a isso, tá bom? Um beijo, gente. Tô muito feliz de estar de volta. E conto com vocês para curtir, para compartilhar, para comentar e até a próxima.